Então, nós estamos continuando nossa série Aliança, diante desse ano em que a Igreja Monte Serra completa os seus 90 anos, e queremos cada vez mais firmar essa aliança com o Senhor, mas em um final de semana que tem um significado muito grande para nós que cremos em Jesus, porque estamos celebrando a Páscoa e a lembrança de que Jesus ressuscitou. O nosso Senhor, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e Ele nos entrega uma nova vida e nós podemos celebrar por isso, nos alegrar no Senhor. Nós temos visto nessa série Aliança que a iniciativa ela é de Deus com o homem e que ao longo da história Deus então ele se revelou por meio dessas alianças que Ele fez com os homens em determinados momentos, em um tempo específico, e a gente pode observar o início dessa revelação, como falamos lá no início da série, em três grandes alianças, que foi a aliança da redenção, a aliança da criação e a aliança da graça. E agora, então, nós chegamos a esse momento onde vamos falar sobre aquilo que chamamos que é a nova aliança, que foi profetizada 630 anos antes de acontecer pelo profeta Jeremias, e o sinal dela é a ceia do Senhor. O próprio Jesus falou, essa aliança no meu sangue, é a promessa de um relacionamento restaurado, de corações transformados, de perdão, de conhecimento coletivo de Deus. E, queridos, a história de Jesus, ela nos deixa simplesmente boquiabertos, porque ela nos choca, não apenas simplesmente por nos chocar, mas é porque, na realidade, quando a gente vai analisar de fato, a gente percebe que, humanamente, ela não faz sentido. Essa história, quando a gente olha apenas com olhos humanos, ela não faz sentido. Porque como assim um rei se entregar no lugar de um escravo? Como assim que um senhor se entrega no lugar de um servo? Ou que um Deus se entrega no lugar da criatura que ele mesmo criou? Como isso? Além disso, alguns podem questionar se ele podia, por que ele não evitou a cruz? Se ele é Deus, por que ele sofreu? E se ele ama, por que então ele morreu? Por quê? E a resposta para esses questionamentos, a gente pode encontrar biblicamente. Nós vamos ler um texto da Bíblia agora que vai nos trazer muitas respostas diante desses questionamentos. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Esse texto que vai ser a base da nossa reflexão de hoje, um texto muito conhecido, e eu quero poder ler com você agora. O texto vai ser projetado, você pode acompanhar por aqui pelo telão ou na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 8, o texto diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Queridos, ele morreu porque ele escolheu salvar aquele que não podia se salvar. O ser humano não tinha condições de fazer algo, de realizar esse feito por si mesmo. Só o Senhor podia fazer isso. Esse texto ele é muito profundo, ele nos revela algumas verdades sobre esse sacrifício que Jesus realizou pelo ser humano. E a primeira verdade que a gente pode, olhando para esse texto, entender é que Jesus não esperou você melhorar para provar o seu amor. O texto diz algo muito forte, porque ele diz: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Provar o amor é demonstrar de forma concreta, de forma visível. Não se trata de um amor apenas
teórico, ele não é algo que fica só na teoria, mas é algo que é comprovado na prática, e a gente pode ver isso na prática. Não é algo humano também, mas é divino, é sobrenatural. E quando a gente vai fazer essa comparação entre o amor humano versus o amor de Deus, a gente vai perceber diferenças muito grandes. O amor humano, ele vai amar aquele que merece, enquanto o amor de Deus, ele ama quem não merece. Ele ama sem merecimento. O amor humano, ele ama a quem responde, mas como o texto nos mostra, o amor de Deus ama antes da resposta, muito antes dessa resposta. O amor humano, ele ama aquele que é bom, aquele que vai bem nas coisas, mas o amor de Deus, ele ama aquele que é pecador, ele ama aquele que tem problemas, desafios, coisas difíceis. E os versículos anteriores a esse que lemos, eles falam que dificilmente alguém iria se dispor a morrer por um justo, embora a gente saiba que talvez por alguém bonzinho, alguém legal, alguém que a gente gosta, pode ser que alguém se disponha a fazer isso, alguém tope se entregar, mas o Senhor Jesus, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda ignorantes, sendo nós ainda sem conhecimento disso, sem termos mudado algo na nossa vida, na nossa jornada, sem ter conhecimento das coisas. E essa parte do texto, ela precisa ser muito frisada e valorizada por cada um de nós, porque isso revela a nossa condição. Quando Jesus morreu por nós, essa era a nossa condição. Quando a gente olha para isso, a gente vê que isso reafirma que o amor dele sempre foi incondicional. Não impõe condições sobre nós. Entenda que ele não esperou você mudar, ele não esperou você dar passos em algo, ele não esperou que você melhorasse naquilo que você precisa fazer. Não, ele se entregou antes disso. Ele não esperou você merecer, até porque nós não mereceríamos em momento algum uma entrega nesse nível, dessa profundidade. Ele veio quando nós ainda estávamos longe, distantes dele. E, queridos, por que é importante a gente lembrar disso? Porque muitos de nós ainda temos conceitos e pensamentos errados a respeito da graça. A graça, ela não tem relação nenhuma com o mérito. É algo que é imerecido. Porque nós pensamos de uma forma assim, por vezes, que quando eu melhorar, Deus vai me aceitar. Quando eu melhorar, Ele vai me receber. Quando eu acertar a minha vida, eu posso voltar para Ele. Não, com Ele não é dessa maneira, não é desse jeito. Ele não espera isso de mim e de você, querido. Ele te recebe como você está. Ele é quem te ajuda a dar passos. Ele é quem te ajuda a melhorar, a viver um processo de santificação na sua vida. É um processo, uma jornada que nós vamos vivendo. Mas quando a gente olha para alguém que foi alcançado pelo Senhor, e que vivia uma vida tão longe de Deus, tão distante daquilo que Deus espera de cada um de nós, parece que é quase impossível haver uma mudança. Parece que é quase impossível que Deus mude e transforme o viver dessa pessoa. Parece que é muito mais fácil quando se vive algo talvez menos impactante. A gente possa pensar dessa forma. Eu conheci um homem que foi bandido, que foi envolvido com drogas, com tráfico, enfim, roubava aviões, fazia muitas outras coisas também. E quando a gente olha para, entre aspas, esse tipo de pessoa que se envolve com essas coisas tão pesadas, a gente tem, por vezes, dificuldade de acreditar que algo vai mudar, que a pessoa conseguirá, de fato, sair dessa situação. Eu não sei se você já teve
esse momento de olhar para alguém que está em uma grande dificuldade, talvez pensar, não sei se vai conseguir sair dessa situação. Não sei se ele vai conseguir vencer isso. Mas quando essa pessoa ela entende que Jesus não esperou ela melhorar, que ele simplesmente morreu para que essa pessoa pudesse desfrutar de uma nova vida, isso pode fazer com que ela abandone tudo isso e viva uma vida com o Senhor. Esse homem que eu conheci foi alguém que muitos aqui conhecem também, fez parte da nossa equipe pastoral, o pastor Ranulfo. Alguns conhecem aqui, mas o pastor Ranulfo hoje, um homem de Deus, mas viveu uma vida muito profunda, perdido, como um bandido. Viveu coisas assim que a gente nem imagina, mas ele compreendeu que Jesus se entregou por ele antes de qualquer passo dele, antes de que ele fizesse alguma coisa, e por isso ele pôde abandonar a tudo e hoje vive intensamente com o Senhor. Vive algo lindo e pode ser usado pelo Senhor para alcançar pessoas que estão vivendo aquilo que ele vivia. Consegue não apenas sair dessa condição, mas se tornar um instrumento nas mãos do Senhor, sendo usado por Ele. Por outro lado, pessoas como eu, que não viveram questões nenhuma dessas de bandidagem, mas talvez como eu, que demorou muito mais, talvez, para entender, para compreender que precisava de transformação. Aos meus olhos, parece que o fato de eu não fazer aquilo que ele fez me dava uma condição diferente, algo diferente na minha história. Mas o que Jesus fez é por causa da graça, não tem a ver com mérito, não tem a ver com se eu sou bonzinho ou não, não tem a ver com se eu mereço ou não, porque eu não mereço aquilo que Deus fez. E nós precisamos compreender isso. Mas é incrível que para o ser humano essa questão do merecimento tem um peso muito grande. Quando a gente precisa exercer perdão, uma das primeiras coisas que vem à mente de algumas pessoas mas ele ou ela não merece que eu perdoe. Ou então um outro pensamento, eu quero ver arrependimento para depois eu perdoar. Vai dizer que tu nunca pensou isso aí? É isso, mas quando a gente pensa sobre Deus, Deus fez exatamente o contrário. Queridos, Ele veio quando ainda estávamos perdidos. Foi um amor entregue quando nós não merecíamos, mas no momento que nós mais precisávamos. No momento que precisávamos. A segunda verdade sobre esse texto é que Jesus se entregou na cruz por uma decisão consciente e não por um acidente. Veja o texto, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Foi uma entrega consciente por amor. Jesus não foi vítima do tribunal romano, nem muito menos do sinédrio. Ele podia parar tudo aquilo se ele quisesse, mas ele continuou, ele seguiu em frente. Tudo foi feito de forma intencional, uma escolha como prova do amor dele por cada um de nós. João capítulo 18, versículos 4 a 6 diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Jesus sabia de tudo aquilo que viria sobre ele. Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus foi voluntário. Ele viu a cruz e foi. Ele sentiu a dor e permaneceu. Querido, ele não desistiu por sua causa. Foi por você. Foi por amor. Nós não podemos esquecer disso. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 53 diz: e aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente.
Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. O texto, ele está nos mostrando que Jesus estava firmemente decidido a avançar para Jerusalém, ao ponto das pessoas poderem ver isso no seu próprio rosto. Uma escolha consciente e intencional de Jesus de entregar a sua vida para que eu e você pudéssemos desfrutar de todos os benefícios que esse sacrifício oferece a cada um de nós. Ele tinha uma missão, queridos. Tinha uma missão de nos resgatar, de nos salvar, de nos libertar. Mas para isso era necessário um alto preço, um preço que passava pela cruz, um preço que passava pelo sofrimento, pelo sacrifício. Por isso, para nós, a cruz é o recomeço, a cruz é o início de uma nova oportunidade, a cruz é a conta paga. Nenhum outro sacrifício é necessário, não precisa mais nada. Nós não precisamos mais de nenhum outro tipo de sacrifício. O Senhor Jesus escolheu os cravos por nós e isso ressignifica a minha e a sua história. Amém, queridos? Você pode glorificar Jesus por isso? Glória a Deus, glória a Deus. Mas o que nós precisamos pensar é o que essa escolha de Jesus gera sobre a sua vida. Como essa entrega consciente tem impactado na sua maneira de viver. O que isso tem feito mudar a sua forma de se relacionar com as pessoas, de viver o seu dia a dia. Será que isso está na nossa mente de maneira constante? Cada um de nós precisa avaliar de forma constante a profundidade desse ato de Jesus e não deixar que em nossas vidas isso se torne algo comum e por vezes até insignificante em determinados momentos. Parece que nem faz sentido, eu não penso mais nisso, eu não me lembro disso. Não podemos deixar que isso aconteça na nossa história. Precisamos agradecer, agradeça, querido, de forma diária, de forma constante, pelo sacrifício que o Senhor fez pela sua vida. Valorize o amor que Ele demonstrou por você e proclame esse amor por onde você for. Você é um agente do amor de Deus, porque à medida que esse amor alcança você, ele precisa continuar, ele precisa passar, ele não pode parar em nós. Ele não pode simplesmente ficar retido na minha vida. À medida que eu recebo isso, eu preciso fazer com que isso flua, eu preciso proclamar esse amor, anunciar esse amor de Jesus por nós, porque Ele sofreu, Ele se entregou de maneira consciente por cada um de nós. A terceira verdade sobre esse texto é que Jesus firma com a sua igreja uma nova aliança. O texto diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Esse sacrifício por nós estabelece uma nova aliança firmada por Ele. E é exatamente isso que nós celebramos hoje. A Páscoa não é só uma história, não é só uma encenação, não é só emoção, mas é uma aliança viva, queridos. Jesus deixou um memorial para que nós nunca esquecêssemos dessa nova aliança que foi baseada no seu sangue. O pão representa o corpo de Jesus que foi entregue. O cálice, ele representa o sangue derramado. E hoje eu e você podemos refletir sobre o preço do nosso pecado. Podemos imaginar o quanto ele sofreu por amor a nós, mas hoje nós vamos celebrar a verdadeira liberdade que essa nova aliança nos trouxe. Essa mesa posta, olha que linda, gente, você pode olhar para essa mesa aqui, ó.
Olha que maravilhoso, foi muito bem preparado, muito bem pensado, mas essa mesa posta, ela nos lembra a beleza do sacrifício de Jesus, daquilo que ele fez por nós. Lembra que mesmo nós não sendo dignos, ele nos chama para fazer parte, ele nos convida a ser parte, ele nos faz participantes da sua mesa por meio da graça que há nele. A graça que alcançou a minha e a sua vida, ele provou o seu amor se entregando, mesmo que não fizéssemos nada por isso. Queridos, nós vamos hoje ter o privilégio, a oportunidade de participar agora mesmo da ceia do Senhor, esse momento da ceia que nós vamos fazer juntos, esse memorial daquilo que ele fez por nós. Você é nosso convidado, você é convidado por ele, à mesa dele, para que você participe. Mas para esse momento que nós vamos participar, é necessário que a gente faça uma pergunta a nós mesmos. Será que nós temos entendido de fato aquilo que ele fez por nós? Será que nós realmente temos compreendido aquilo que o Senhor fez por cada um de nós? Aquilo que ele realizou não é sobre ser perfeito, mas é sobre reconhecer quem nós somos e quem ele é e aquilo que ele realizou. Por isso, querido, hoje você é nosso convidado para participar, porque a ceia é a lembrança do sacrifício de Jesus e uma proclamação de que um dia ele vai voltar para todos aqueles que crerem no seu sacrifício, que crerem no seu nome e que o reconhecerem como Senhor e como Salvador das suas vidas. Aleluia! Nós cremos e por isso nós esperamos com alegria o dia que o Senhor virá para nos buscar. A nova aliança está disponível para todas as pessoas, principalmente para você. Basta você crer, basta você se arrepender e reconhecer a sua condição de pecador. Todos nós temos a oportunidade, todos nós somos convidados à mesa. Se seríamos dignos? Claro que não, mas ele nos torna dignos, pelo amor, pela graça que vem dele e é derramada sobre as nossas vidas. Queridos, eu quero te convidar agora para esse momento, onde nós vamos vivenciar esse momento da ceia. E eu quero ler um texto com você, Marcos capítulo 14, versículo 22 a 26. Eu quero poder ler contigo esse texto e nós vamos então poder participar juntos nesse momento agora, aqui mesmo. E cada um de nós aqui é convidado. Todos. Esse momento, ele relembra um sacrifício que foi inclusivo, que inclui a todos esse sacrifício. Por isso, quando nós paramos para lembrar desse sacrifício de Jesus, todos nós somos incluídos, porque é por cada um de nós. O sacrifício de Jesus é para alcançar a todos nós. Marcos capítulo 14 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos dizendo: peguem, isso é o meu corpo. Isso é o meu corpo. Queridos, ele pegou o pão, ele partiu o pão. Ele disse que o pão significava o seu corpo, o corpo de Jesus que foi moído naquela cruz, que foi sacrificado por amor a você. Por isso, quando nós lembramos desse sacrifício, nós precisamos ter a real compreensão do que ele significa. Esse sacrifício que gerou vida sobre você, sobre mim. Esse sacrifício que alcança a cada um de nós. Por isso nós podemos fazer parte desse momento. Ele partiu o pão.
esse corpo que foi moído naquela cruz. Imagina o sofrimento de Jesus naquele momento. Mas é porque ele pensava em você. O texto continua dizendo que em seguida ele pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhes disse: isso é o meu sangue, o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, uma nova aliança que foi firmada nesse sangue de Jesus. Sangue vertido, derramado na cruz, por amor. Querido, é por isso que todas as vezes, por isso que o próprio Jesus disse, todas as vezes que vocês viverem esse momento, façam isso em memória de mim. Nós precisamos fazer esse momento, vivenciar esse momento em memória do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha nos buscar. Queridos, é tão lindo nós pensarmos sobre isso. A gente não consegue ter a noção da profundidade do que Jesus sofreu naquela cruz. Mas agora, com essa compreensão, com esse entendimento daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que Ele realizou na cruz por nós, eu quero convidar você a, estando com o pão, estando com o cálice, lembrando desse corpo e desse sangue, que você possa agora falar palavras de louvor ao Senhor. Aí onde você está, feche os seus olhos. Antes de participarmos, agradece ao Senhor, glorifica. Pode erguer a sua voz. Pode ter a liberdade, a presença dEle é real no nosso meio. Ele ouve você, querido. Agradeça, glorifique, louve ao Senhor por aquilo que Ele continua fazendo na sua vida. É o seu tempo com Deus, faça isso, faça isso. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado porque hoje podemos celebrar a tua ressurreição. Obrigado porque o Senhor fez algo profundo por nós, por amor. O Senhor escolheu a cruz, os cravos, para nos salvar, para nos dar uma nova vida. Obrigado, Senhor, porque podemos desfrutar do teu sacrifício e podemos ter as nossas vidas ressignificadas. Obrigado, Pai. Tudo isso é para a glória do teu nome. Louvado seja o Senhor. Oh Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos receberam? Se alguém não recebeu, faz um sinal que a gente vai até você. Todos receberam? Amém. Pessoal lá em cima também. Amém. Glória a Deus. Quero te convidar agora, você vira para a pessoa do seu lado, pega o seu cálice e troca com ela. Mas não simplesmente troca. Declara uma palavra de bênção sobre a vida dela. Declara algo diante desse amor incondicional que você tem recebido.
Faça isso. Aleluia. Queridos, diante dessa compreensão, então, nós vamos participar juntos agora. Vamos comer o pão e beber o cálice, para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Você pode sentar, queridos. Eu quero concluir diante desse momento tão profundo que o Senhor nos oportuniza a viver, te lembrando que Jesus, Ele não esperou você melhorar para provar o amor dele pela sua vida. Ele se entregou na cruz por uma decisão consciente e não por um acidente. E Ele firmou com a sua igreja uma nova aliança. E é dessa forma, é por meio dessa nova aliança que nós vivemos hoje. O amor de Jesus por você foi provado e foi aprovado. Mas a boa notícia é que a cruz não foi o fim. Jesus sabia da sua missão. No Evangelho de João ele diz que ele glorificou o nome de Deus ao cumprir tudo aquilo o que o Pai entregou nas suas mãos para ele realizar. Porque havia uma missão na sua mente que era glorificar o Pai e amar os seus até o fim. Quando a gente vai para alguns textos no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nós vamos ver em muitos textos que Jesus ele predisse a sua morte, mas ele também predisse que no terceiro dia ele ressuscitaria. A cruz foi uma decisão consciente. Jesus se colocou no meu e no seu lugar naquela cruz. A dor que era nossa foi dele. O castigo que era nosso foi dele. A cruz que era nossa foi dele. Para que a vida que era dele agora fosse nossa. A cruz parecia o fim, mas o túmulo vazio mudou todas as coisas, mudou tudo. A morte não venceu, o pecado não venceu, o inferno não venceu. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou e hoje, diante de todo aquele que crê no seu sacrifício e ressurreição, que manifesta publicamente a necessidade de um Salvador, de um Senhor, Ele oferece a oportunidade de participar dessa nova aliança. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E diante de tudo isso, de sabermos que Jesus, Ele foi à cruz, mas Ele ressuscitou. Ele vive, Ele reina sobre cada um de nós. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos nesse momento. E quero convidar você que talvez chegou aqui e ainda não fez uma oração de entrega do seu coração a Jesus. Talvez você ainda não declarou com a sua própria boca que Jesus é o Senhor da sua vida. E eu quero convidar você agora, de olhos fechados,
a você repetir comigo essa oração, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço o teu amor, eu reconheço o teu sacrifício e eu creio na tua ressurreição. E hoje eu quero desfrutar dessa nova aliança que é firmada no teu sangue. E hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Hoje eu te recebo, Jesus, no meu coração, para viver essa vida contigo e desfrutar da eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.